O Corinthians perdeu um prazo importante envolvendo o regime centralizado de execuções. Eu falei com uma fonte do clube para tentar entender o que aconteceu. Vou te explicar detalhes do que devem ser os próximos passos. Também falaremos sobre o depoimento de Duílio Monteiro Alves ao Ministério Público e sobre uma notificação que o vice do Corinthians fez com relação ao sumiço dos materiais esportivos. O Corinthians perdeu o prazo de 180 dias para adotar todas as providências necessárias para se adequar ali à proposta e colocar em prática o plano de pagamento, o regime centralizado de execuções. Para explicar para vocês, o Corinthians tinha uma data limite para atender algumas determinações da Justiça, que essa data era até a semana passada. O clube não cumpriu com o combinado, né, o que está revoltando os credores que têm uma dívida de quase 200 milhões de reais para receber. O Corinthians fez uma proposta do regime centralizado de execuções, os credores sugeriram outras situações, dizendo, pode melhorar aquilo, pode melhorar isso. A Justiça pegou, juntou, fez um compilado e mandou para o Corinthians, vocês precisam se adequar dessa forma. E o Corinthians precisava dar uma resposta, precisaria responder sobre o regime centralizado de execuções, mas não fez isso e acabou perdendo o prazo. E eu fui atrás das pessoas que estão envolvidas ali no projeto do regime centralizado de execuções do Corinthians, que me disseram, Pedro, o presidente Osmar não está dando nenhuma importância para isso. Vários e-mails foram enviados para agendar uma reunião e ele não respondeu. Ele se comprometeu a soltar uma nota para desmentir aquela informação de que o Corinthians ia desistir do RCE e não fez. Os advogados que estão tocando o tema estão pedindo as informações e o clube não dá. Então, esse é um problema muito grande. Aí eu fui atrás das pessoas do clube que me passaram, Pedro, talvez isso seja com a parte jurídica, né? Seja interessante o Corinthians, a parte jurídica do clube, observar esse tema. E aí eu fui atrás do Pedro Soares, né, que é o atual diretor de assuntos jurídicos do Corinthians, perguntei para ele sobre a situação e, como sempre, não obtive respostas. Então a gente aguarda o que deve acontecer pela frente com relação ao regime centralizado de execuções. Rapaziada, logo depois que eu gravei esse vídeo, eu recebi a informação de que recentemente, atenção, o Osmar Stabile foi intimado pelo administrador judicial do RCE a prestar esclarecimentos. Mas adivinha, ele não compareceu e mandou o vice Armando Mendonça para prestar esclarecimentos sobre o RCE. Meu povo, para falar sobre a situação do Corinthians e falar sobre o tema que muita gente se interessa, que é a história do depoimento de Duílio Monteiro Alves, né, do Ministério Público. E ele prestou depoimento ao Ministério Público na quinta-feira, mais conhecida como ontem, né, sobre essas supostas irregularidades no cartão corporativo, uma investigação que engloba o período que ele comandou entre janeiro de 21 e dezembro de 23. E segundo o que a gente tem de informação, a oitiva, né, o depoimento foi feito virtualmente, conduzida pelo promotor Cássio Concerino, e teve cerca de 10 minutos. Ele tentou justificar os gastos, reconhecendo que não tinha cargo remunerado no clube, e informou que fez o reembolso ao Corinthians, mas sem apresentar os documentos comprobatórios. A principal denúncia, né, eu lembro a você, foi em julho. E aí, ao vir a público, uma planilha de despesas com notas e cupons fiscais, com mais de 80 mil em gastos de 40 dias pelo ex-presidente, tá? E o depoimento ficou só nas despesas envolvendo o cartão corporativo. A princípio, a história das notas frias devem ser analisadas mais para frente. Bora falar sobre o sumiço dos materiais esportivos. Por quê? O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, notificou o Marcelo Munhoz, tá, que é diretor de tecnologia do Timão, por causa de uma auditoria interna para investigar os supostos desvios de materiais esportivos pela Nike, né, que, na teoria, o responsável por isso é o Armando Mendonça. Segundo o que a gente tem de informação, o Armando contesta algumas acusações e insinuações feitas a ele em um relatório produzido a partir dessa investigação interna. O Armando está dizendo o seguinte, não tem nenhuma evidência com base documental, na verdade ele está falando que não tem nenhuma rastreabilidade probatória, mas o que significa que não tem razão dele ter sido investigado da forma que o Munhoz
está investigando. Então, o Corinthians, apesar da chegada do Stabile à presidência, continuou, né, a apuração da auditoria interna. Isso ainda não foi para frente. Conversei com algumas fontes recentemente que me disseram que, isso ainda está sendo investigado e tudo mais, mas até agora ela não avançou. Outro tema importante que fala sobre o prazo do transfer ban. O Stabile, ele já colocou o transfer ban como um limite para dezembro, tá? Para pagar a situação do Félix Torres. Eles têm isso como meta, né? Mas eles têm que resolver o transfer ban tanto na CBF como na FIFA. E aí, assim que resolver dentro do Corinthians, quem sabe até pegar algum empréstimo, que essa possibilidade existe, o Corinthians começa a pensar em contratações para o ano que vem. Por enquanto não há nenhuma conversa com o jogador, não tem nada avançado, pelo menos o que eu tenho de apuração é que o Corinthians quer primeiro resolver o transfer ban, depois se livra dessa história de contratar ou não jogadores. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!